A prostituição é um pecado contra o corpo. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria e privilégio estarmos mais uma vez reunidos ao redor da Santa Palavra de Deus. Estamos seguindo firmes na lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. E hoje o Espírito Santo vai nos ensinar algo muito sério e ao mesmo tempo libertador. O perigo do pecado sexual e o valor do corpo como templo do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a Tua voz e aprender com a Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nesta hora, repreende todo o mal, traz luz, santificação e entendimento. Que cada coração seja tocado e transformado pela verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje na classe de adultos está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim o texto sagrado: Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Glórias a Deus! Essa é uma palavra direta, forte e necessária. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras à igreja de Corinto, uma cidade conhecida pela imoralidade. Havia ali templos pagãos, cultos cheios de práticas sexuais e uma cultura totalmente corrompida. Muitos crentes haviam sido libertos desse ambiente, mas ainda lutavam para viver uma vida de pureza. Paulo então alerta: fugir da prostituição. Ele não diz apenas resista, nem ore contra ela, mas fugir. Isso mostra a gravidade e o poder destrutivo deste tipo de pecado. Queridos irmãos, a prostituição e toda forma de imoralidade sexual é um dos pecados mais danosos, porque atinge diretamente o corpo, que é templo do Espírito Santo. O versículo diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Isso significa que, além de ofender a Deus, o pecado sexual destrói a dignidade, a saúde física, a pureza emocional e a comunhão espiritual. Ele não é apenas um erro moral, é uma profanação do templo de Deus. A palavra nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluias, meus irmãos! Isso quer dizer que o corpo não é nosso para usarmos como quisermos. Ele pertence ao Senhor. Desde a criação, Deus estabeleceu limites santos para a sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus como bênção dentro do casamento, para expressar amor, unidade e gerar vida. Mas quando o homem rompe esses limites, o dom se transforma em destruição.
E é exatamente isso que o inimigo tem feito com esta geração. Ele tem distorcido a pureza do que Deus criou. O pecado sexual é uma das armas mais eficazes de Satanás. Ele usa para corromper o corpo e afastar as pessoas da presença divina. Paulo diz: fugir, porque não há negociação com esse tipo de pecado. José no Egito é o melhor exemplo disso. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele fugiu, dizendo: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. José preferiu perder o conforto da casa do patrão do que perder a comunhão com Deus. Ele entendeu que a pureza vale mais do que qualquer prazer passageiro. Infelizmente, vivemos numa sociedade que banaliza o corpo e glorifica o pecado. A pornografia, a prostituição, o adultério e outras práticas imorais se tornaram comuns e até aceitáveis. Mas o cristão é chamado para ser diferente. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos lembra: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo do crente deve ser um altar e não um instrumento de pecado. Quando alguém se envolve com a prostituição ou qualquer tipo de impureza sexual, está ferindo a santidade do próprio corpo, que deveria ser morada do Espírito Santo. Isso traz consequências físicas, emocionais e espirituais profundas. O pecado sexual aprisiona a mente, gera culpa, destrói família, contamina relacionamentos e apaga o brilho espiritual. Por isso, o Senhor nos adverte: fugir da prostituição. Talvez alguém esteja ouvindo este devocional e pense: mas eu já errei, já pequei, já me envolvi em coisas que não agradam a Deus. Querido irmão, ouça bem, há perdão em Jesus Cristo. Aleluias! Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é poderoso para libertar de todo pecado, inclusive o pecado sexual. Nenhum pecado é forte demais para resistir à graça de Deus. A restauração começa quando o crente conhece o erro e volta-se para o seu Senhor. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso, é mudar de direção, fugir do pecado e buscar a santidade. E a santidade é possível, não pelo nosso esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 4 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glórias a Deus, meus irmãos! Isso mostra que o corpo deve ser guardado com pureza e honra. O Espírito Santo quer habitar em nós, mas ele não compartilha o mesmo espaço com o pecado. Quando nos consagramos, o Senhor renova a nossa mente, fortalece a nossa vontade e nos dá domínio próprio. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrito: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Isso significa que a vitória sobre a carne é possível quando vivermos cheios do Espírito Santo. Na prática, fugir da prostituição envolve vigiar os pensamentos e os olhos, evitar ambientes, conversas e conteúdos que despertam essas tentações, buscar a presença de Deus diariamente e cultivar comunhão com os irmãos e irmãs de fé que nos ajudem a permanecer firmes. Não podemos brincar com o pecado. O inimigo trabalha com sutilezas e o que começa com curiosidade termina em cativeiro. Por isso, o Senhor hoje te chama para fugir. Fugir não é covardia, é sabedoria espiritual. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Aleluias! É hora de fugir do pecado e correr para os braços de Deus. Talvez você tenha se sentido preso com o coração dividido, mas o Senhor está dizendo hoje: eu posso te libertar, eu posso te restaurar. O mesmo Deus que perdoou a mulher adúltera e libertou Maria Madalena é o Deus que quer te levantar hoje. Jesus olhou para a mulher adúltera e disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. O amor de Cristo não passa a mão sobre o pecado, mas liberta o pecador. Ele cura, restaura e dá uma nova história. Hoje o Espírito Santo está te chamando. Está chamando o seu povo a viver em pureza. O corpo do crente é templo, não é uma vitrine, é morada do Espírito, não é um instrumento da carne. Se queremos ver o avivamento, precisamos permitir que Deus santifique nossas vidas por completo, corpo, alma e espírito. E quando nos santificamos, o Espírito Santo enche o templo com glória. A presença de Deus se manifesta com poder onde há pureza. Aleluias! Quero te convidar agora para um momento de reflexão. Pergunte a si mesmo: o meu corpo tem glorificado a Deus? Se há algo que precisa ser entregue, entregue agora nas mãos do Senhor. Oremos todos nós juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos confronta, mas também nos cura. Pai, purifica-nos de toda impureza, santifica o nosso corpo, alma e espírito, que sejamos templos dignos da tua presença. Dai-nos força para fugir de todo pecado, para resistir às tentações e viver uma vida que te agrada. Espírito Santo, enche-nos com o teu poder, renova os nossos corações e faz de nós instrumentos da tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Que a presença poderosa do Espírito Santo está aqui neste momento, meus irmãos. Que esta palavra, ela permaneça viva no seu coração. O Senhor te chama para uma vida de santidade, porque Ele quer te usar em glória. Eu me despeço com alegria e te convido a continuar comigo amanhã, no devocional de quarta-feira, quando meditaremos sobre o tema
os homens vão de mal a pior. E o texto será 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.